Trabalhando em Viena na virada do século XX, ele começou sua carreira como neurologista antes de tornar-se pioneiro na disciplina da psicanálise. Ele propôs que as pessoas são motivadas por desejos inconscientes e lembranças reprimidas, e que os problemas delas podem ser resolvidos ao tornar essas motivações conscientes através da psicoterapia. A influência dele está acima da de todos os outros psicólogos perante o público. Mas Sigmund Freud estava certo sobre a natureza humana? E os métodos dele eram científicos? Ordem, ordem. Hoje na tribuna temos pai? Não, meritíssimo. Este é o Dr. Sigmund Freud, um dos pensadores mais inovadores na história da psicologia. Um egomaníaco que propagou teorias pseudocientíficas? Bem, qual dos dois? Ele tentou resolver questões que a medicina recusou-se a abordar. Em seu consultório, Freud tratou as mulheres que sofriam do que foi chamado na época de histeria, e as queixas delas não eram levadas a sério. Com mulheres deprimidas que ele tratou inicialmente a veteranos da Primeira Guerra Mundial com TEPT, a psicoterapia de Freud funcionou. E a visibilidade que ele deu aos seus pacientes forçou as autoridades médicas a reconhecerem que os distúrbios psicológicos deles eram reais. Certamente não ajudou todos os seus pacientes. Freud estava convencido de que nosso comportamento é moldado por impulsos inconscientes e lembranças reprimidas. Ele inventou impulsos inconscientes ou irracionais, infundados por trás do comportamento do trauma dos sobreviventes, e causou danos reais. Como assim? Ele alterou alguns de seus estudos de casos famosos, alegando que o tratamento dele havia curado pacientes quando, na verdade, eles haviam piorado. Terapeutas depois dele, influenciados pelas teorias de Freud, persuadiam seus pacientes a recuperar lembranças supostamente reprimidas de abuso infantil que eles nunca haviam sofrido. Vidas e famílias foram destruídas. Você não pode culpar Freud por aplicações errôneas posteriores do trabalho dele. Isso seria uma conjectura. Muitas das ideias dele eram prejudiciais mesmo sem qualquer aplicação incorreta. Ele via a homossexualidade como uma falha de desenvolvimento. Ele cunhou o termo inveja do pênis, alegando que as mulheres passam a vida assombradas pela falta do pênis. Freud foi um produto da época dele. Sim, alguns dos detalhes eram falhos, mas ele criou um novo espaço para futuros cientistas explorarem, investigarem e desenvolverem. Técnicas modernas de terapia, nas quais milhões de pessoas confiam, são fruto do trabalho que ele iniciou com a psicanálise. E hoje todo mundo sabe que existe um inconsciente, e aquela ideia foi popularizada por Freud. Psicólogos atualmente acreditam apenas num inconsciente cognitivo, o fato de que não estamos cientes de tudo o que acontece num determinado momento. Freud levou essa ideia longe demais, atribuindo um significado profundo a tudo. Construiu teorias sobre ideias científicas desatualizadas mesmo na época dele, não apenas pelos padrões de hoje. Por exemplo, ele achava que a psicologia individual é derivada da herança biológica de eventos na história antiga. Algo realmente antigo, como a Era do Gelo ou a morte de Moisés. Freud e seus aliados mais próximos acreditavam que esses traumas pré-históricos tiveram impactos contínuos na psicologia humana. Ele achava que a fase da indiferença fria à sexualidade durante a pubescência se referia literalmente a um eco da Era do Gelo. Com crenças tão fantasiosas como essas, como é possível levá-lo a sério? Qualquer pensador de renome de séculos passados tem ideias que parecem fantasiosas pelos padrões atuais, mas não podemos desconsiderar a influência deles baseados nisso. Freud foi um inovador, vinculando ideias em vários campos. Os conceitos dele tornaram-se termos cotidianos que moldam o modo como entendemos e falamos sobre nossas experiências. O complexo de Édipo, ego e id. Mecanismos de defesa, desejos de morte. Tudo vem do Freud. Mas ele não se apresentou como um teórico social. Insistia que o trabalho dele era científico. Está dizendo que ele reprimia fatos inconvenientes? As teorias de Freud eram infalsificáveis. Espere, então está dizendo que ele estava certo? Não, as ideias dele foram estruturadas de um modo que não nos permite verificá-las empiricamente. Freud nem sequer acreditava na psicanálise que ele proclamava. Ele era pessimista quanto ao impacto da terapia. O quê? Acho que preciso me deitar.
Muitas das ideias de Sigmund Freud não se encaixam na ciência moderna, e as práticas clínicas dele não atendem aos padrões éticos atuais. Ao mesmo tempo, ele provocou uma revolução na psicologia e na sociedade, e criou um vocabulário para discutir emoção. Freud cometeu sua porção de erros. Será que um pensador é responsável pelo modo como as gerações subsequentes colocam as ideias dele em prática? Ele merece culpa, crédito ou libertação quando colocamos a história em julgamento?